Senhor. Eu sou o pastor Sérgio da De Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Jó a partir do capítulo de número 17. Vamos à leitura de hoje. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo quem há de me der a mão, porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que, lisonjeando, fala aos inimigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que tornei uma abominação para eles, pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmaram disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornar todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és o meu pai, e aos bichos vós sois a minha mãe e a minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. A poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do céu, quando juntamente no pó teremos descanso. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho se derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos seus fios entrelaçados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, pela praça, e não terá nome. Da luz o alcançarão as trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo. O resto nenhum dele ficará nas suas moradas. No seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras?
Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes, de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Se devera vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho se entrincheirou e não posso passar nas minhas veredas postrevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a corda da minha cabeça e quebrou-me de todos os lados. E eu me vou e arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez-me inflamar contra mim a sua ira, e me repurou para comigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me concedem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vim a ser como um estrangeiro aos seus olhos. Clamei ao meu criado, e ele me não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho, a minha mulher e a minha súplica, e aos filhos do meu corpo, até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto concelam e abominam, e até o que eu amava se torna contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, da minha carne, vós não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, me dera que se gravassem meu livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devíeis dizer, por que perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo de número 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu apresso, e ouvi a repreensão, que me envergonho, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, os júbilos dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que ouviam dirão, onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estarão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo de sua língua, e o guarde e o não deixe, antes o retenha do seu paladar, contudo, a minha comida se mudará nas suas entranhas, fiel de áspides será interiormente, engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará
veneno de áspide, sorverá a língua de víbora, o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fruía das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe também as demais leituras junto, lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.